Você pode erguer suas mãos e declarar: cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para terminar, cantamos. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Vai em nome de Jesus. É verdade isso. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Adoramos ao Senhor. Adoramos ao Senhor por tudo que tens feito por nós, por ter enviado, ó Pai, Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Cantamos sim, aleluia. Cantamos sim, aleluia. Regozijamos o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, a majestade, a soberania. Cantamos sim, aleluia, aleluia. Somos o que somos por causa de Jesus. Ei, bendito, santo, adorado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A Ti cantamos aleluia. Ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu, cantamos aleluia. Obrigado por essa noite, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para aprendermos, ouvirmos a Tua palavra. Contamos com a ajuda do professor Espírito Santo que nos guia em todas as coisas. Que possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Obrigado por essa visão. Obrigado por essa unção. Obrigado por essa comunhão. E nos submetemos, Senhor, a essas verdades que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Você pode se assentar. Obrigado, Ministério de Música. Graças a Deus. Acenda a luz aqui para mim, por favor. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Graças a Deus, né? Então, amados, nós vamos dar sequência ao nosso estudo, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Trabalhamos o capítulo 1 bastante, e era importante trabalharmos esse capítulo, não só o capítulo 1, mas também o capítulo 2, o capítulo 3, e principalmente o capítulo 3, que é um capítulo mais difícil da carta aos Romanos. Mas a gente está contando com a graça, com a sabedoria do Senhor, e nós vamos cumprir esse propósito. Amém, irmãos? Só para a gente recapitular, assim, bem rápido, o capítulo 1, né? A gente falou aí da intenção do apóstolo Paulo de ir à Espanha, e ele quis se identificar. Capítulo 1 até o versículo, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15, Paulo se apresenta, se identifica como apóstolo, enviado, escolhido pelo Senhor para pregar aos judeus e também aos gentios. E nessa carta, né, ou melhor, nesse capítulo, Paulo ele falava especificamente para o povo gentil. O que era o povo gentil, né? É todo aquele que não é judeu, né? E é bom a gente ressaltar isso, porque espiritualmente falando, a Bíblia ela classifica 3 tipos de povos, né? O povo gentil, o judeu e a igreja, né? São dentro do contexto espiritual, e você vai ver várias passagens, principalmente nas cartas, né? Os apóstolos citando, né? O judeu, citando o povo gentil. Tem situações que ele cita grego ou pagãos. Pagão, grego e gentil é a mesma coisa, né? E o capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele trabalhou bastante, mostrando a realidade da humanidade como um todo, que precisava de Jesus, e especificamente o povo gentil, porque desses 3 povos no contexto espiritual, Deus ele delegou uma responsabilidade, né?
E o povo gentil, como toda a humanidade, Deus ele sempre se revelou, sempre se mostrou para o homem, né? Especificamente aos gentios, de que forma Deus se revelou? Através da consciência e da natureza. E o apóstolo Paulo fala no capítulo 1 que todo homem ele é indesculpável. Não existe aquela coisa assim, eu nunca ouvi falar de Jesus, eu nunca ouvi falar da lei de Moisés, né? Eu nunca recebi o evangelho. Nenhum homem ele pode dizer que nunca ouviu falar a respeito de Deus, porque na própria natureza e na consciência Deus se revelou para o homem. E aí, em troca disso, né, a posição do homem, a gente vê na carta lá, no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que o homem, em vez de glorificar o Senhor e lhe render graças, o que ele fez? Ele virou as costas para Deus. Em vez de glorificar o Senhor, agradecer pela existência, né, por ele existir, o que o homem fez? Fechou seu coração, converteu a verdade em mentira, e o que Deus fez? Né? Deus entregou a sua concupiscência do coração. Aquilo que o homem tinha no coração, Deus os entregou. É isso que você quer? É dessa forma que você quer viver? Deus os entregou. E pelo contexto aqui que nós trabalhamos no capítulo 1, se percebe que há um juízo indireto aí. Porque quando Deus viu a posição do homem em virar as costas para Deus, Deus os entregou. E o texto fala, lá no capítulo 1, você, se quiser assistir, se eu não me engano, são 2 vídeos que nós gravamos, né? O que o homem fez? Depois que ele mergulhou no pecado, depois que ele virou as costas para Deus. Deus entregou ele às compaixões da carne, de forma que eles começaram a desonrar os seus corpos entre si. Lembra dessa passagem? Homem com homem, mulher com mulher. E cita também no capítulo 1 mais 21 pecados que o homem passou a cometer. E isso tudo é resultado da queda do homem. E quando você resume, trabalha todo um fechamento do propósito que o apóstolo Paulo quis falar, é que ele deveria cumprir esse propósito, não só ele, como a igreja, inclusive Roma, de pregar o evangelho, porque toda a humanidade pecou. Toda a humanidade precisa desse projeto da salvação. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, enfatizando o propósito de ir até a Espanha, porque o evangelho não tinha chegado à Espanha, né? E que os romanos deveriam estar atentos, porque eles deveriam também fazer o mesmo. E qual é o propósito do capítulo 2? Né? No primeiro capítulo, o apóstolo Paulo falou diretamente aos gentios. E o capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar diretamente aos judeus. Por que aos judeus? Naquela época ali, principalmente em Roma, existiam judeus convertidos, mas viviam ainda de algumas práticas judaicas. E o apóstolo Paulo trouxe uma instrução, mostrar para ele qual é o propósito desse evangelho da salvação. E a gente vai ler aqui agora, e na medida que a gente for avançando, a gente vai estar detalhando cada parte aqui, cada versículo. Você vai perceber que o apóstolo Paulo, quando ele vai falando, quando ele vai explicando, parece que ele está falando com uma outra pessoa. Ele começa assim no versículo 1 do capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem. O apóstolo Paulo, na verdade, ele estava tendo um opositor imaginário. Mas esse homem que ele fala aqui representa o povo judeu. E a gente vai ler aqui, vai perceber que os ensinamentos que o Paulo falava a respeito do judeu, da posição que deveria estar, indiretamente a gente percebe que tem algumas informações ali que a gente pode absorver na nossa vida. Amém, irmãos? Então vamos ler então, a partir do versículo 1, Romanos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. A gente vai bem devagar para a gente acompanhar aqui o raciocínio do apóstolo Paulo. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. O que o apóstolo Paulo ele estava falando aqui? Como eu disse para você no início, existiam judeus convertidos lá na igreja de Roma. E esses judeus convertidos traziam algumas coisas, algumas práticas judaicas.
E era muito comum esses judeus, além de trazer algumas práticas judaicas, quando via algum gentio cometendo algum tipo de pecado ou erro, ele apontava. Esses gentios aí, esses pagãos, eles têm que ir tudo para o inferno, é isso mesmo. E principalmente, eu acredito, se nós estivéssemos lá na ocasião onde era lida a carta, eu acredito que essa carta era lida para a igreja, eu acredito que naquele momento onde era lida aquela carta, algum judeu até se levantava e falava assim, é verdade, tem que ir tudo para o inferno mesmo, tudo pecador. Só que o apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui uma nota, quando ele fala assim, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Olha só o versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. No versículo 2, Paulo não está contrariando, de fato, é isso mesmo. Deus vai julgar as práticas dos homens. Só que tem um problema aqui. Você está apontando, você está julgando práticas que você mesmo está cumprindo, está fazendo. Então, Paulo estava condenando essa postura do povo judeu, onde ele apontava, condenava, e dizia assim, não, tem que ser punido mesmo, tem que ser castigado, vai tudo para o inferno. Mas Paulo observava que tinha práticas também que eles condenavam e participavam. Você está comigo, irmãos? E quando a gente lê isso aqui, por mais que seja uma carta direcionada ao povo judeu, a gente percebe que mesmo nesse tempo, na era da igreja, a igreja às vezes assume esse tipo de comportamento. Sim ou não, pessoal? E a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que nós condenamos. Condenamos, sabemos que está errado, apontamos o dedo, mas praticamos as mesmas coisas. E nós conhecemos aquela palavra muito famosa, hipocrisia. Isso é uma hipocrisia. Amém, irmãos? Olha só o versículo 13, ele continua. Tu, ó homem, esse homem aí é o judeu, tá? Então é o opositor imaginário, como eu expliquei. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Olha só. E aí a gente percebe aqui que tem um teor escatológico, porque todos nós seremos julgados. Eu quero que você até mesmo veja por esse ponto aqui, que mesmo sendo igreja, mesmo sendo salvo, nós vamos ser julgados. Amém, irmãos? Só que um tipo de julgamento, lembra que eu falei que no sentido espiritual há 3 tipos de povos? Então existe um julgamento para a igreja, existe um julgamento para o povo gentil, e existe um julgamento para o judeu. Você está comigo, irmãos? Só que tem um detalhe aqui. O julgamento que nós conhecemos em relação à salvação, tudo isso, irmãos, foi resolvido em Jesus Cristo. Você está comigo? E é por isso que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque toda a humanidade foi condenada ao inferno. E o que o nosso Pai fez? Enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Amém, irmãos? Jesus, ele se fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos o quê? Justiça. Você está comigo? Então, a igreja, ela não vai ser julgada para o inferno, mas ela vai ser julgada com relação a o quê? Galardão. Amém, irmãos? E por que pregar o evangelho ao gentio, ao judeu? Porque, irmãos, nem o gentio, nem o judeu vai conseguir cumprir a lei que eles receberam. Porque qual é a lei que o gentio... Só para recapitular. Qual a lei que o gentio recebeu? Lá no capítulo 1. Da consciência e da natureza. Eles vão ser julgados naquilo que eles receberam. Mais à frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E o judeu vai ser julgado de que forma? Na lei que eles receberam. E que lei é essa? A lei de Moisés. Só que nem aquilo que os gentios receberam, nem o judeu vai ser capaz de livrar, porque nenhum homem consegue cumprir. Nenhum homem consegue cumprir. Então você vê claramente que a lei moral,
vamos dizer assim, dada para os gentios, e quando Paulo relaciona a situação dos gentios, mostra claramente que tanto gentio como judeu precisa do evangelho. Porque o evangelho é o seguinte: Jesus Cristo ele veio porque ele não tinha pecado. Porque a lei dizia o seguinte: toda alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus ele veio no nosso lugar, ele se fez pecado por nós, e pelo fato de ele ser feito pecado por nós, o escrito de dívida que era contra nós, de sermos lançados no inferno, Jesus ele pagou na cruz do Calvário. Entendeu por que você precisa pregar o evangelho? Amém, irmãos? Então, esse contexto escatológico aqui que Paulo fala, ele diz assim, ó: tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensais que te livrarás do juízo de Deus? Seremos todos julgados. Você está comigo? Versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? O que Paulo está falando aqui para o judeu? O povo judeu, irmãos, foi o povo escolhido de Deus, foi o povo da promessa. Qual era o propósito inicial de Deus? Era levantar esse povo que foi escolhido, que é o povo judeu, para pregar a salvação para o mundo todo. Esse era o propósito. Deus escolheu um povo, e isso de fato é um privilégio, pelo fato de Deus escolher um povo para ser a nação separada, onde seria preparada para evangelizar todos os povos. Só que lá em Mateus, lá no Evangelho de Mateus, os outros evangelhos também citam isso, diz que quando Jesus ele veio, os seus, o povo judeu, não o receberam. Lembra dessa passagem? Veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas a tantos quantos os receberam, deu-lhes o quê? Poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus não receberam, mas você recebeu. Então você é filho de Deus. Amém, irmãos? E aí o apóstolo Paulo, ele fala exatamente desse propósito. Mas segundo a tua dureza do coração, em penitência, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Deixa eu voltar aqui o versículo 4, ó. Desprezas a riqueza da tua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, eles deveriam agradecer ao Senhor pelo fato de, no início, ser escolhido, ser um povo levantado para pregar as verdades. Só que fez tudo ao contrário. E Paulo, ele justamente condena essa atitude do povo judeu. Em vez de eles terem misericórdia, longanimidade, amor, carinho, misericórdia, eles fizeram tudo o contrário. E Paulo aqui está exatamente reprovando a atitude deles. Porque em vez de abraçar, de amar, de pregar a verdade, aponta, condena. E você percebe, irmão, se você estudar um pouquinho a história do judeu, em vez do povo judeu se infiltrar, se envolver na humanidade, eu estou falando mais daquele judeu daquela época lá, eles se isolaram. Tanto é que surgiu os fariseus. Quem eram os fariseus? Se achavam mais santos, não lembra disso? Se achavam os santos, bambambam religioso. Em vez de eles realmente ter um coração de misericórdia, de ir até o pecador, eles se isolaram. Fizeram tudo o contrário que Jesus, na verdade, propôs para ele fazer. Não precisa ir muito longe, a gente vê a própria atitude de Jesus quando ele esteve aqui na terra. Lembra quando os fariseus o condenavam, que via Jesus no meio das prostitutas, dos cobradores de impostos, lembra disso? E os fariseus ficavam atordoados com a atitude de Jesus? Era essa atitude que os judeus deveriam ter. Você está comigo, irmãos? Isso nos desperta também, nós que somos igreja, com relação ao mundo, vale a pena a gente refletir um pouquinho. Será que a nossa vida com relação ao mundo, sabemos como está o mundo, como está a humanidade sem Deus? Qual é a posição da igreja em relação ao mundo? É se isolar? É ficar aqui entre as quatro paredes e não sair para pregar o evangelho? Porque eu e você fomos chamados para fora.
Amém, irmãos? Não é para você ficar escondido. Não é para você apontar, é mesmo, vai tudo para o inferno. Está errado. Porque vamos cair no mesmo comportamento que o povo judeu. Aqueles que receberam no início uma promessa e fizeram tudo ao contrário. E isso é um despertamento para nós. Mesmo que essa carta aqui não seja direcionada para a igreja, a gente vai ver, falando um pouco da igreja mais à frente, mesmo que essa carta não seja direcionada à igreja, percebe que a atitude dos judeus pode ser um exemplo para a gente refletir, uma situação para a gente refletir. Você está comigo, irmãos? Agora vamos para o versículo 5, né, que eu voltei. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Uma coisa que era costume, uma tradição do povo judeu, eles acreditavam que todas as boas obras dos seus patriarcas, eles achavam que aquilo ali ficava armazenado num lugar, e quando chegasse o dia do julgamento, todas as boas obras dos pais da fé seriam depositadas na conta deles. Eles tinham essa mentalidade. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele fala ao contrário do que vai acontecer. Porque eles acreditavam que, mesmo eles cometendo pecado, mesmo eles transgredindo a lei, existia como se fosse assim, um banco de dados de boas obras dos pais da fé. Que aquilo ali seria contado para o dia do juízo. Mas isso não vai acontecer. Olha só o que ele fala aqui, ó. Vou repetir. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas, em vez de acumular as bondades lá dos patriarcas, vai ser o contrário. Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Olha só que pancada, irmãos. Você percebe aqui que Paulo não está aliviando para o povo judeu? É só pancadaria? É sério isso, né? Então, não há mérito, irmãos, de outro, porque às vezes, acontece no meio dos crentes, né? Se baseia a sua salvação naquilo que você faz. E graças a Deus, irmãos, que a salvação não são pelas obras, para que você se glorie. A salvação é pela graça. Amém, irmãos? Com relação à salvação, as suas obras não vai resolver o teu problema. E de vez em quando você vê alguém lá fora que não conhece a palavra e até diz, né? Poxa, eu não faço nada para ninguém, sou uma boa pessoa, pago as minhas contas, se eu morrer eu vou logo para o céu. Não, isso é obrigação sua. Ser uma boa pessoa, pagar suas contas, ser honesto, é sua obrigação. Mas o que levou o homem à condenação foi por causa da natureza, que herdamos lá de Adão e Eva. E por isso o homem precisa nascer de novo. Amém, irmãos? Quando se fala aqui de sermos julgados segundo as obras, a igreja ela vai ser julgada com relação a uma outra situação. Os gentios dentro da realidade dele e os judeus dentro da realidade dele. Estou adiantando um pouquinho aqui para depois a gente falar mais à frente. Ok? Vamos agora ao versículo 6. Continua aqui uma linha escatológica muito interessante. Olha só. Versículo 6 ao versículo 11. E completa aqui, né? Vou repetir aqui o 5, porque o 6 completa o 5. Ó. Mas segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Versículo 6 agora, que completa. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Não é por etnia, porque o povo judeu achava que pelo fato de ser o povo judeu, tinha um privilégio maior. Que nada. Todos serão julgados segundo o seu procedimento. Amém? Você está comigo? A vida eterna aos que... Aí ele explica aqui, né? Como é que vai funcionar isso? A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e
incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. E ele continua aqui, ó: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Olha só essa parte aqui, presta atenção, por favor. Ao judeu primeiro. Por que ao judeu primeiro? Porque eles receberam a lei. A responsabilidade era maior. E também ao grego. Ao grego, como eu falei para vocês no início, é o povo gentil. Amém, irmãos? Você está entendendo? Então, a tribulação e angústia virão para a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro, está vendo ele repetindo aqui? Ao judeu primeiro e também ao grego. Tem um detalhe aqui, irmãos, que vale a pena a gente reforçar. Quem está acompanhando as ministrações e comparando o capítulo 1 com o capítulo 2, parece que o apóstolo Paulo está entrando em contradição. Porque se ele mesmo fala que a salvação não são pelas obras, e nesse texto aqui ele fala que glória, porém honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Você poderia, se você estivesse prestando atenção, você está prestando atenção, você vai perceber que se a salvação não são pelas obras, por que ele está dizendo aqui que paz, né? Ele cita aqui paz, que glória, né? A todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. O que ele está querendo dizer aqui? Irmãos, nenhum homem consegue cumprir isso. É como se ele estivesse explicando. Com base na lei que vocês conhecem, judeus, com base na lei, o que diz a sua lei? Aquele que pratica o mal, ele está condenado. Aquele que pratica o bem, ele vai ter paz e glória. Só que, na verdade, se percebe aqui que nenhum homem pode cumprir. Lá com relação aos gentios, com relação à revelação da consciência e da natureza, nenhum homem podia cumprir, não é verdade? Não aprendemos isso? E com relação ao judeu, na lei que eles receberam, também não poderiam cumprir. O que Paulo está falando aqui, na verdade, ele está interpretando a lei que eles receberam. Porque todo homem pecou, irmãos. Tem uma situação na lei, que se você, na lei de Moisés, se você deixar de cumprir um item da lei, você transgrediu todas elas. Ok? E o fato aqui, claro, é que o judeu não estava cumprindo isso. Até mesmo ele mostra qual era a posição do judeu em relação ao seu compromisso aqui na terra. Eles rejeitaram Jesus. E outra coisa que ele cita aqui, estavam julgando os gentios. Em vez de ele ser exemplo e pregar paz para eles, estavam apontando. Isso é uma transgressão da lei. Você está comigo, irmão? Está entendendo? Vamos avançar. Então, como vai ser, pastor, a base desse julgamento? Lá no versículo 12, ele já começa aqui a explicar como vai ser a base desse julgamento. Lembrando que ele está falando aos judeus, ok, pessoal? Diz assim, ó: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei perecerão mediante lei serão julgados. Quando a gente lê aqui, parece um negócio meio confuso, não é isso? Quem está acompanhando desde o capítulo 1, você vai lembrar automaticamente dos gentios. Então, ele não fala aqui, ó, pois todos os que pecam sem lei, quem é que não tinha lei? Os gentios, não é verdade? Sem lei perecerão. E todos os que com lei, ele está falando de quem? Dos judeus, não é isso? Pecaram mediante lei e serão julgados. Perceberam aí, gente? Eles serão julgados na luz que essas pessoas receberam.
O que os judeus, o que os gentios receberam? Eles receberam a lei o quê? Da consciência e da natureza. O que os judeus receberam? A lei de Moisés. E eles vão ser julgados com base nisso. Você está comigo? Versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O que isso remete para a gente? Esse ensinamento do apóstolo Paulo ao judeu. Porque existia um comportamento desse povo, do povo judeu, que pelo fato de eles terem recebido a lei de Moisés, mesmo não cumprindo, eles eram salvos. E nós, como igreja, às vezes pensamos assim. Pelo fato de você ter o conhecimento da palavra, não significa que você vai ser salvo. O que o texto está dizendo aqui? Você está acompanhando? Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Claro que a lei que nós praticamos não é a lei judaica, mas nós recebemos a lei. A lei. Que lei é essa? A lei do amor. Se você apenas ficar naquela posição de conhecer a lei do amor, mas não praticar, está errado. Percebe, irmãos, que a gente pega algumas coisas aqui, tanto no capítulo 1, como agora no capítulo 2, por mais que não seja algo diretamente às nossas vidas hoje, nessa dispensação, tem posições muito claras em relação à nossa vida, no compromisso que nós temos hoje, na luz que nós temos recebido da parte do Senhor. Amém, irmãos? E isso vale para a nossa vida também. Se você vê algum irmão pegando esse texto aqui, lendo, mesmo sendo essa carta aqui direcionado, esse trecho aqui da carta direcionado ao povo judeu, isso também se refere à sua vida, que na lei na qual você tem recebido, você precisa praticar. Amém, queridos? Olha só, versículo 15. Estes mostram a forma da lei, quando no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Aqui no versículo 15, ele está repetindo a situação dos gentios, não é verdade? Estes mostram na forma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também consciência. Não é isso? Consciência e nos seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Percebe-se que não há desculpas, viu? Mesmo nas tribos mais primitivas do planeta, sempre você vai ver lá um código de ética. Não é isso? Eles fazem leis lá. Você não pode se envolver com a mulher do seu próximo, mesmo não conhecendo a Bíblia, mas tem uma lei lá, senão você vai morrer. Você não pode roubar. Das civilizações mais primitivas tem uma lei lá, tem um código de conduta. Amém? Eu lendo isso aqui, eu lembrei, a gente está em processo aí de investigação, né? Como é que é CPI, né? CPI, né? E eu vi uma prática lá muito interessante, né? Todas as pessoas que eram convidadas a depor, eles teriam que fazer um juramento. Aí pegava a Bíblia, botava a mão lá, eu juro dizer a verdade, somente a verdade. E depois daquilo ali começava o vendaval de mentira, lembra disso? É muito interessante, né? E você vê uma plateia ali que talvez a maioria ali não é nem crente, mas tem dentro de si uma questão de caráter, de que existe uma conduta, que a Bíblia fala a verdade. Então, no fundo, o homem tem um pouquinho de Deus dentro dele. Ele percebe. Lembra que no capítulo 1 a gente fala que o senso de justiça já está dentro da gente? Porque mesmo não conhecendo as leis, mas você fica incomodado. Você percebe quando está fazendo alguma coisa errada. Isso é um pouquinho, irmãos, que nós herdamos do nosso Pai. Está dentro de nós. Amém, irmãos? Você está comigo? Graças a Deus, né? E aí diz assim, para continuar aqui.
Versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, irmãos, todos serão julgados. O apóstolo Paulo aqui reforça em relação ao juízo. Todos nós seremos julgados. Versículo 17. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Paulo está relacionando aqui, irmãos, justamente o entendimento do judeu que conhece a lei. Então ele fala aqui, olha a posição do judeu, você que conhece a lei, né? Que conhece as vontades e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estás persuadido de que és guias dos cegos, luz dos que encontram em trevas. Olha só o versículo 20. Instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Eles sabem disso. Só que o problema, irmãos, não é esse conhecimento todos que eles têm. O problema é o procedimento. Eles sabem disso. Têm o entendimento, têm a lei, são mestres, podem ensinar crianças. O problema é o procedimento. Em vez de fazer isso, o que eles fazem? Se afastam, condena. O que nós podemos aprender com isso? Se você conhece a palavra, em vez de você condenar, jogar pedra, se afastar, pregue o evangelho. Fale de Jesus para a pessoa. A pessoa está errada. Não vale nada. É um vigarista. O que ele precisa? Ele precisa de Jesus. Se você vê uma criança rebelde, se você vê uma criança lá que não obedece os pais, na oportunidade que você tem de instruir, o que você tem que fazer? Instrua na palavra. Amém, queridos? Você está aprendendo aí que esse trecho da carta aos Romanos? Coisa boa, né? E nós percebemos aqui, nas Escrituras, que o comportamento do povo gentil, ou melhor, do povo judeu, é um comportamento totalmente contrário com aquilo que eles foram chamados para fazer. Irmãos, eles eram tão religiosos. Eu não sei se vocês se lembram do próprio apóstolo Pedro. Ele teve dificuldade de entrar na casa de Cornélio. Sabe por quê? Porque Cornélio era gentil. Então, existia um pouquinho de religiosidade em Pedro. Você se lembra uma passagem também quando Pedro teve fome e Deus mandou lá os animais descendo lá no lençol e ele disse que aquilo tudo era imundo? Lembra disso? Então existia ainda algumas esquisitices religiosas em Pedro, mesmo ele sendo salvo. E às vezes isso acontece conosco. Recebemos a palavra, fomos sarados, fomos transformados. E às vezes vem algumas coisas lá do velho homem, algum comportamento religioso, alguma coisa que você aprendeu de alguma religião, traz para dentro daquilo que você recebeu. Isso pode atrapalhar. Teve que Deus levantar quem? O apóstolo Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. E Pedro teve muita dificuldade para pregar. Se você ler nas cartas aqui, quando Deus direcionava Pedro para ir para alguns lugares para pregar, ele tinha dificuldade de ir, não conseguia ir, pelo fato de ser gentil. O que é isso? Um pouquinho de religiosidade, tradições judaicas. Será que existe alguma tradição do mundo na sua vida? Ou aquilo que de repente você aprendeu, que sempre ouviu que é assim, eu sempre aprendi assim. Depois que luz chegou, você se libertou disso. Amém, irmãos? Você está pegando isso?
Graças a Deus, né? O apóstolo Paulo aqui trazendo uma informação que ele direcionou ao povo judeu, que para a nossa vida aqui, irmãos, nos ajuda a refletir. Os judeus eram tão legalistas, sabe uma coisa que eles falavam? Quando eles oravam, eles falavam assim, ó, eu agradeço a Deus por não ter nascido mulher, gentil e cachorro. Sabia disso? Olha o nível de religiosidade que eles chegaram. Um povo que foi escolhido para levar salvação, luz para o mundo, entrou por um caminho de coelho. Agora, será que a igreja vai também pegar esse caminho? Eu, quando falo igreja, você, não quero pegar como um todo, não, porque tem muita gente cumprindo um propósito, mas você, como igreja, vai entrar por esse caminho? Você pode se responder aí, né? Pergunta para você mesmo, se responda. Será que você vai pegar esse caminho de coelho, né? Versículo 21, ele fala assim, ó, tu, pois, que ensinas ao trem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar e furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes rouba os templos? Olha só o que o apóstolo Paulo está falando para os judeus. Você que condena aquele que rouba, e está fazendo o mesmo. Condena aquele que comete adultério, está adulterando? Tem alguma coisa errada. E eu, como igreja, vou pegar para a nossa vida aqui. Nós sabemos que o adultério é pecado. Nós sabemos que o roubo é pecado. Não é verdade? Nós pregamos isso. E será que além de você ensinar e declarar para esse mundo que é pecado, você está cumprindo a palavra? E não precisa ir muito longe, irmãos, a gente sabe de escândalos que acontecem no meio evangélico. Pessoas que nos veem como exemplo, né? E uma parte da igreja pega um caminho totalmente inverso. Tem atitude igual a atitude do judeu e é criticado. Está aí a dificuldade, irmãos, que a igreja tem de pregar o evangelho. Você vê, às vezes, a parte da igreja sendo escarnecido, zombado. E eu que estou de pé e você que está de pé, precisamos vigiar. Amém, irmãos? Nós somos o evangelho andando aqui sobre a terra. Então, aquela posição de só condenar o mundo, de só apontar o pecado e não viver na santidade, irmãos, isso é hipocrisia. Paulo estava exatamente apontando um comportamento dos judeus que não era louvável. E muito mais sabendo que eles estavam numa dispensação, crendo numa dispensação na lei de Moisés, que não tinha condição nenhuma de salvá-los. Porque o propósito da lei era mostrar que o homem estava em pecado e precisava de Deus. A única forma de se salvar é em Jesus Cristo. Então, já que vocês se gabam da lei, já que vocês batem no peito e dizem que tem a lei de Moisés, então cumpra. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Já que vocês são doutores, conhecedores da lei, que são portadores da verdade, da luz, legal. Está apontando o pecado lá dos gentios? Legal. Agora, vivam o que vocês pregam. É isso que Paulo está falando. Agora, essa instrução não pode ser pego nas nossas vidas? Não podemos pegar essa instrução e aplicar na nossa vida? Podemos. E pensar assim, o que eu estou fazendo? O meu comportamento, o meu testemunho para o mundo, como está sendo? Porque estar aqui, irmãos, dar glória a Deus, aleluia, cantar, falar em línguas, é muito bom, faz parte. Mas temos um ministério a cumprir lá fora. E eu e você não podemos ficar só na teoria, só no blá, blá, blá. Precisamos viver. Porque o mundo não é bobo. Aí fala assim, né? De vez em quando a gente ouve aqueles comentários, né? Para viver igual a ele, igual a ela, eu prefiro ficar no mundo. Quem já ouviu isso? Não é?
Aí, para ser crente assim, eu prefiro ficar no mundo bebendo minha cervejinha, tomando minha cachaçinha, tá tudo certo. Você está comigo, irmãos? Paulo aqui é bem enfático com relação à posição dos judeus. E nós, como igreja, precisamos olhar para essa carta aqui e ver, rapaz, eu não tenho a lei de Moisés, eu estou debaixo da lei de Cristo. E a responsabilidade aumenta. Por quê? Porque Cristo morreu no nosso lugar. Eu fui justificado por Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, que a gente vai ler mais à frente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não é isso? Agora, eu vou viver no pecado até que a graça abunde? De maneira alguma. Pelo fato de eu ser liberto por Jesus, pelo fato de eu ser perdoado, eu não posso viver mais debaixo do pecado. Na prática do pecado. Porque, de fato, nós não estamos mais debaixo do pecado, mas da graça. Amém? E pelo fato de sermos salvos, eu não vou viver deliberadamente pecando. Pelo fato de eu ser perdoado por Jesus, eu não posso pensar assim, se eu cometer um pecado é só orar que Jesus vai me perdoar. Nós sabemos disso. Mas isso, irmãos, essa prática não pode ser um costume nosso a ponto de pecar deliberadamente contando com a graça. Porque o pecado ele tem que ser meramente um acidente de percurso. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa carne ainda não foi salva. Estamos aguardando o arrebatamento. Você vai receber um corpo glorificado. Mas enquanto isso, qual é o nosso papel hoje? Colocar a nossa carne em sujeição a quem? A você, ao seu espírito recriado. Amém, irmãos? Olha só a parte final aqui, a gente vai começar a encerrar. Deixa eu acompanhar aqui a hora. Olha só o que o apóstolo Paulo ele fala também. Versículo 23 agora, não é isso? 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Por causa desse comportamento, desse estilo de vida, o nome de Deus está sendo blasfemado pelo povo gentil. É sério ou não é, gente? Você está comigo? E para terminar aqui, no versículo 25 ao 29, Paulo ele começa a falar da circuncisão. E para resumir para você aqui a ideia do que Paulo vai apresentar aqui, naquela época, para você identificar um judeu praticante, 3 coisas que era muito peculiar. Primeiro, era circuncisado. Alguém sabe o que é circuncisão aqui? Vou explicar rapidamente, né? Na aliança que Deus fez com o povo judeu, todo menino deveria ser feita uma operação de fimose. Pegava lá o negocinho dele lá e cortava. Ali representava uma aliança. Aquilo era um simbolismo. Então todo judeu passava por uma circuncisão. Através de Cristo, essa prática acabou. Porque a circuncisão que o apóstolo Paulo pregava é a circuncisão do coração. Então a nossa aliança com Jesus hoje, né, o nosso coração está aliançado com Ele. Então a circuncisão que Deus requer do seu povo é a circuncisão do coração. Nós temos a marca de Deus no nosso coração. E Paulo, nessa parte aqui da carta, vamos ler aqui rapidamente, ele diz assim, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Aí ele continua, se pois a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão,
és transgressor da lei. Negócio meio confuso, né? O que Paulo está querendo dizer aqui? Que aquele que é circuncisado ou circunciso, que não cumpre a lei, isso não tem validade nenhuma. Um povo judeu que é circuncisado, mas ele não pratica a lei, por mais que ele tivesse a lei, mas não pratica, não tem valor nenhum. Mas aquele que não é judeu e pratica a lei de Moisés, ele pode ser considerado circunciso. Mas em quê? No coração. Amém, irmãos? Isso não significa que, quando ele traz essa instrução, é dentro da realidade nossa hoje como igreja. Ele só está pegando a questão da lei e mostrando, ó, é a lei que vocês querem seguir, então funciona dessa forma. Se vocês consideram a circuncisão, então a circuncisão tem que ser o seguinte: participe do processo da circuncisão, mas viva a lei. Aí é válido. Agora, se você é circuncisado, mas não pratica a lei, não tem efeito algum. Agora, o que a gente pode pegar isso como lição, igreja, a nossa vida hoje? A circuncisão no coração. Agora, não adianta nada eu dizer que sou crente, que eu sou da igreja A ou B, até passei pelas águas, mas se o coração não estiver em Deus, não adianta nada. O que adianta dizer assim, sou da igreja do pastor Marcelo, eu passei pelas águas, mas Deus está vendo o seu coração. Amém, irmãos? Eu creio que nesse momento aqui o apóstolo Paulo, ele já estava direcionando, já estava apontando para Cristo. E qual o propósito que Deus tem para a humanidade hoje? O propósito é a igreja. Mostrando para o povo judeu que todos aqueles rituais, todas aquelas práticas judaicas eram apenas sombras, apontavam para Cristo. E que, na verdade, eles deveriam crer na lei e nos profetas, naquilo que os profetas ensinavam, apontavam a respeito de Cristo. Tiveram o momento de receber Cristo aqui na terra, só que eles rejeitaram. E continuam até hoje defendendo a lei de Moisés. Só que essa lei de Moisés não vai salvar. Só a lei de Cristo. E por isso o povo judeu também precisa se converter. Amém, irmãos? Lá no capítulo 8 e capítulo 9, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o povo judeu, porque tem uma forma como Deus vai tratar esse povo. Mas uma coisa que a gente precisa tomar como lição aí é que, mesmo o judeu tendo uma lei que não é suficiente para salvá-lo, existe uma posição, irmãos, como a nossa vida hoje, que tem a lei de Deus, a lei de Cristo, que é a lei do amor, precisamos viver. Precisamos praticar. Você vê que na parte final desse capítulo 2, né, quando há uma blasfêmia no meio do povo gentil. Por quê? Está vendo um povo, eu e você, que temos a lei, que temos a verdade, que temos a vida. Não é isso? Precisamos viver. Amém, irmãos? Você está comigo? É a parte da carta, tanto capítulo 2 como capítulo 3, é uma parte da carta que exige um pouquinho mais da gente. Mas dentro do que a gente for avançando, a gente vai entendendo aqui o raciocínio do apóstolo Paulo. Perceba que o apóstolo Paulo estava mostrando, num contexto geral aqui, no capítulo 3 você vai ver também isso, mostrando que tanto gentios como judeus precisam de Cristo. E você, como igreja, precisa pregar o evangelho. Amém. O gentio que não tem lei, na consciência e na natureza, tem que saber, olha, você percebe que existe Deus, só que você não vai conseguir cumprir a verdade, porque você está morto. Você precisa vir para Cristo. Judeu, você tem a lei, só que não deu certo para você. E a lei não vai te salvar. Você precisa de Cristo, porque você não vai conseguir cumprir a lei. Amém? Agora você tem a palavra que foi carimbada no seu coração. E o Espírito Santo habita dentro de você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu motivo você a continuar lendo essa carta. Instruções, irmãos, maravilhosas para nós que somos igreja.
mesmo que Paulo entre em algumas particularidades aqui, em um diferente povo, mas se percebe que algumas coisas podemos pegar como lição para a nossa vida. E o propósito aqui é incentivar você a cumprir aquilo que você foi chamado para fazer. Levar as pessoas a Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por sermos igreja. Obrigado por essas instruções poderosas que nos despertam, nos faz lembrar quem somos. E estamos no topo da cadeia alimentar, no sentido de que a responsabilidade aumenta e que nós fomos justificados em Jesus Cristo. Graças te damos porque não somos predestinados ao inferno, mas à vida eterna em Jesus Cristo. E por isso nós tomamos essa decisão de reconhecer o sacrifício de Jesus. E nós não queremos ficar na posição daqueles que têm a lei, mas não praticam. Recebemos a lei sim, e essa lei está cravada no nosso coração. E nós queremos abrir as nossas bocas e pregar esse evangelho da verdade, tanto ao gentio como ao povo judeu. Queremos pregar o teu evangelho e contamos com essa graça sobre a nossa vida. Toma a tua igreja nas tuas mãos. Levanta Paulos aqui no nosso meio, mulheres cheias do Espírito Santo, para fazer a diferença nesse tempo. Nesse tempo, nós não fomos levantados para julgar as pessoas, mas fomos levantados aqui para pregar o evangelho. Queremos amar as pessoas. Não concordamos com o pecado, não aceitamos o pecado, mas amamos as pessoas assim como o Pai ama o pecador. Em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, por esse momento. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de operar no nosso meio. No nosso meio. A cada programação, a cada reunião, a cada evento aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Diga para o seu irmão assim, ó, pregue o evangelho. Diga para o seu irmão. Diga assim, ó, viva o evangelho. Você pode sentar, seja abençoado com a prática da palavra.